remédios naturais e casa para o autismo. O autismo é um transtorno neurológico muito complexo, normalmente, que se apresenta desde o nascimento, que por parentes geralmente tornam-se conscientes disso desde os primeiros 2 anos de vida, como a personalidade de uma criança começa a desenvolver. O autismo é mais comumente a aprovação pelo comportamento incomum social, as qualificações baixas de interação, as dificuldades de comunicação e comportamento compulsivo ou repetitivo, em algumas caixas. Uma vez que as causas do autismo têm-se tal tema muito debatido amplamente e por tantos anos, pode haver dificuldade para sugerir terapias preventivas. No entanto, o autismo é altamente hereditária, ambiental, embora o fator inter-exaucito tenha mostrado um impacto sobre a probabilidade de autismo. Não há cura medicinal ou tratamento formal para o autismo, embora não ter sido muitos avanços com a terapia comportamental para ajudar os sofredores autistas ter passado o prejuízo social às vezes incapacitante da doença. No passado, o rótulo de autismo foi muito mais estreito, agora cai sob transtorno do espectro do autismo, que ao se inclui a síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo infantil e transtorno invasivo do desenvolvimento. Embora os requisitos tese são semelhantes, existem algumas diferenças e níveis de gravidade distintos. Comentários. A abordagem mais comumente recomendado para o autismo é uma combinação de remédios naturais e terapia comportamental para tratar de ouro em algumas caixas de raros aparentemente cura da doença. Dito isto, a comunidade médica formais tem uma perspectiva muito misturada no conceito de cura o autismo, como alguns não vê-lo como uma doença. Na verdade, algumas sofrem de autismo, devido ao seu foco estava sujeito único, habilidade ou conjunto de habilidades, tornam-se estudiosos em uma determinada área, e são capazes de coisas realmente incríveis que desafiam a nossa compreensão. Isso não é verdade para todos os que sofrem de autismo e dificuldades dada a forma como a vida pode ser com autismo. A seguinte alternativa, comportamentais e terapias à base de plantas estão avaliações alguns dos remédios caseiros mais utilizados para o autismo. Remédios para o autismo. Suplementos de magnésio. Embora uma dieta equilibrada e nutritiva é essencial para todas as crianças, o magnésio está caindo especificamente para aqueles que sofrem de autismo. A deficiência de magnésio pode levar a uma série de sintomas que estão em consonância com os padrões comumente vistos comportamentais em crianças autistas, incluindo balanço, ranger os dentes, ansiedade, falta de concentração, e uma baixa capacidade de atenção. Ao garantir que o magnésio está para além da ingestão de nutrientes de cada dia, os sintomas podem ser reduzidos, permitindo a terapia comportamental mais produtiva e melhor comportamento. Óleo de peixe, ácidos graxos ômega 3, juntamente com alguns outros tipos de ácidos graxos, são benéficas verdade e essencial para o desenvolvimento normal e saudável do corpo. Estudos têm mostrado altos níveis de que o ômega 3 pode aumentar a socialização em pessoas que sofrem de autismo e pode se acalmar hiperativas e disruptivas comportamentos. Os comportamentos. Óleo de peixe é um dos mais concentrada e facilmente acessíveis formas de ômega 3, e os suplementos podem ser encontrados em quase qualquer lugar. Melatonina, um dos sintomas mais estreitamente relacionadas condições para o autismo é maus hábitos de sono. A interrupção em ciclos normais de sono pode causar irritabilidade, falta de foco e concentração, ansiedade social e estresse crônico. Melatonina, no entanto, é uma substância calmante, sedativa que pode garantir noites saudável, tranquila de sono, ajudando crianças autistas a manter um horário mais relaxado. Os comportamentos relacionados de sono de má qualidade vai diminuir, habilitando prática mais eficaz de habilidades sociais e de comunicação. Probióticos. Muitos pesquisadores argumentaram que uma das causas mais óbvias de dieta a autismo foi em espécie.
Em outras palavras, a integridade do intestino e da ingestão de nutrientes foram os dois principais culpados por trás da gravidade do autismo. Intestinal heteroitemente permeabilidade tem-se ligado ao autismo, e probióticos são muitas vezes o melhor remédio. Probióticos estimular o crescimento e desenvolvimento de bactérias saudáveis, benéficas no intestino que nos ajuda a absorver eficientemente os nutrientes e proteger o intestino de qualquer infecções. Os probióticos podem ser encontrados em grande quantidade no iogurte, e com o sistema gastrointestinal saudável, alguns dos sintomas do autismo podem diminuir. Sugar free e sem glúten. Embora a pesquisa ainda é estratégia de tratamento especial set em curso, há muitos que acreditam que por eliminar o açúcar, glúten, e alimentos processados outros, os sintomas de autismo pode ser reduzida e o comportamento começa a se mover de volta para a normalidade. Este é um tema muito quente de debate no momento, com o foco em especial o aumento sendo glúten colocadas nos últimos anos, e a ascensão de dietas sem glúten, independentemente de saber se é devido a uma alergia alimentar ou não. Antibacteriana e antiparasitários. Outras teorias sobre o autismo de uma perspectiva ambiental argumenta que desenvolve o autismo devido ao intestino da criança exposta a bactérias cândida e substâncias parasitas outros que deixam resíduos tóxicos no intestino. Esta exposição bacteriana muito perigosa em uma idade jovem poderia explicar muitos dos sintomas do autismo. Portanto, proteger as crianças de proteção contra bactérias e parasitas perigosos é essencial para proteger plenamente ainda a possibilidade de desenvolver a doença. Vitamina D. Este nutriente essencial na nossa dieta é muitas vezes ignorado ou esquecido em troca de mais alto perfil vitaminas. Entretanto, a vitamina D é crucial para as crianças e mães. Os baixos níveis de vitamina D em mulheres grávidas ter sido relacionada com os níveis mais altos de autismo infantil, enquanto que a deficiência de vitamina D está relacionada com a síndrome do intestino solto e condições que outros afetar o sistema gastrointestinal, um aspecto crítico do desenvolvimento do autismo, como é explicado acima. Finalmente, a vitamina D afeta a função dos neurotransmissores, são que muitas vezes negativamente afetada em portadores de autismo. Vitamina C. Autismo sofredores parecem têm taxas de frequência mais elevada de escorbuto, como se seus corpos não processar ou ingestão bem o suficiente, forter apoiar a validade de uma estratégia baseada em dieta para reduzir os sintomas. Mantendo uma elevada ingestão de vitamina C no corpo contribui com o desenvolvimento de colágeno, atividade antioxidante, função cognitiva e reparação celular e saúde em todo o corpo, todos que poderia melhorar os sintomas e as sensibilidades de alguns indivíduos autistas. Açafrão, uma das ervas mais potentes e versátil em utilização comum, açafrão oferece antimicrobiano, anti-inflamatório, e efeitos antioxidantes no corpo. Isso pode melhorar significativamente a saúde do intestino e assegurar a ingestão adequada de nutrientes de modo que muitos dos sintomas do autismo podem ser eliminados de ouro no total diminuiu. Uma palavra final de aviso, é importante lembrar que o autismo é uma desordem, não uma doença e, como tal, ainda não há cura formal, nem nunca haverá provável. Estes são remédios suplementar, e deveres ser combinados com terapia comportamental bem. Por conta própria, nem a abordagem seria particularmente eficaz. Sempre fale com um médico se você suspeitar que você filho sofre de autismo, porque os diferentes tipos de distúrbios do espectro do autismo dentro de transtorno muitas vezes utiliza diferentes abordagens de tratamento. Diagnóstico e sintomas do autismo. O autismo é um distúrbio neurológico e um dos 5 distúrbios do desenvolvimento classificados sob o título de Developmental Disorders Generalizada. Transtornos invasivos do desenvolvimento, TID, é composta de 5 distúrbios diferentes: autismo, transtorno de Asperger,
transtorno desintegrativo da infância, transtorno de Rett, PDD. É estimado que mais de 1,5 milhões de americanos, incluindo crianças e adultos, têm autismo. Atualmente não há testes médicos que podem diagnosticar autismo. O diagnóstico é geralmente baseado na observação cuidadosa, bem como informações fornecidas por familiares e cuidadores outros sobre o comportamento, comunicação, interação social da criança em níveis de desenvolvimento. Não são uma série de testes de rastreio ou questionários Kipel-Tetra efetuadas, nomeadamente a classificação CARS e Conversar. O diagnóstico pode ser feito por pediatras, psiquiatras e psicólogos clínicos ou por uma equipe multidisciplinar. A fim de fazer um diagnóstico formal de autismo, os seguintes sintomas devem estar presentes: impairment, DSM e VTR, na interação social. Falta de contato visual, expressão facial e gestos sociais, incapacidade de desenvolver relacionamentos com seus pares, não busca a falta de interação social de reciprocidade social ou emocional. Prejuízo na capacidade de comunicação. Atraso de linguagem ou incapacidade falha para iniciar e manter conversação estereotipada ou uso estranho de falta de linguagem de fazer acreditar jogar ou social restritos, repetitivos e estereotipados de comportamento, interesses e atividades de forma anormal. Intensa preocupação com algumas atividades ou áreas de interesse, a insistência inflexível em algumas rotinas não funcionais ou rituais, estereotipado e movimentos repetitivos. Por exemplo, para agitar as mãos, a preocupação com partes de objetos. Para fazer o diagnóstico, pelo menos 6 do acima devem ser ou restera, bem como atrasos de desenvolvimento em pelo menos uma das seguintes áreas. Atrasada ou interação social anormal, delay ou uso anormal da linguagem na interação social, atraso ou falha em simbólica jogo imaginativo. Os atrasos ou prejuízo descrito acima pode variar de leve a grave. Lembre-se que muitas crianças saudáveis vão exibir alguns dos sintomas acima. Isto não fazem autista. É significativo que o conjunto completo dos sintomas descritos acima estar presente. Alguns destes sintomas podem estar presentes desde a primeira infância, geralmente alvo se tornam mais evidentes por 2 a 4 anos de idade.